Então, nossa aula de hoje, tá? Eu resolvi fazer, então, uma revisão das manobras, tá? Das manobras que a gente estava utilizando em prática e trouxe um artigo científico bem interessante para a gente analisar, tá? E depois eu vou dar uma tarefinha. Porque a gente vai ter daqui umas 2 semanas, então a gente vai ter provas, né? Estão sendo estudadas pela coordenação geral como vão ser essas avaliações online, tá? E aí, então, eu resolvi começar a revisão dessa semana. Depois eu vou postar atividades. Semana que vem a gente vai esclarecer todas as dúvidas do conteúdo dado até agora, né? Então, às vezes parece pouco conteúdo, mas na hora que a gente colocar numa lista de exercício, vocês vão ver que já conseguimos avançar bastante coisa, tá? Então, eu vou espelhar aqui na tela, tá? As manobras. Então, vocês me dão só um feedback se vocês estão conseguindo visualizar, então, as manobras aqui. Só vão me falando se sim ou não. Conseguiram? Estão olhando as manobras? Tá, beleza então. Então, vamos relembrar algumas, tá? Não estão na ordem, beleza? Porque, como a gente já falou, a ordem, quem vai criar a ordem são vocês, né? Então, coloquei aqui os toques iniciais que a gente pode fazer, né? Ou de finalização, né? Então, fazer esses toques na pessoa como forma de inicialização ou finalização da massagem, né? Aqui a gente tem o deslizamento superficial e profundo, né? Então, onde a gente vai com as 2 mãos. Ai, meu ring light caiu. Vai com as 2 mãos, né? E como se abraçasse todo o membro, desce, tá? Então, com as mãos conjuntas e desce, tá? E essa manobra de deslizamento superficial e profundo, a gente utiliza ele em todas as partes do corpo, né? Então, lembrando que a gente utiliza ele abdômen, pernas, braços, tudo isso, né? Depois a gente tem aqui o amassamento. Opa, cadê? O deslizamento alternado, então que vai, uma mão vai, depois a outra mão vai, né? Então, uma mão de cada vez. Opa. O zigue-zague, então, é aquele que a gente vai fazendo, né? Então, também com as mãos alternadas, né? Então, zigue-zague. Gente, peraí, que minha luz, ela não está colaborando. Acho que melhorou. Acho que melhorou agora. Pronto. Depois a gente pode trabalhar com círculos, né? Então, fazendo círculo com as pontas dos dedos ou com essa parte das mãos, né? Então, fazendo círculos. Essa manobra aqui também é a manobra de balanço, então, onde a gente sobe, deslizando e desce, balançando, provocando, então, um relaxamento bem legal. Lembrando que cada manobra a gente vai repetir, então, de 7 a 8 vezes, de forma lenta e ritmada, para ativar o sistema nervoso parasimpático, né? Que é o de relaxamento. Aqui nas costas, então, a gente tem o deslizamento,
o 8, né, que a gente utiliza costas, membros inferiores bastante, braços, né? Então, como se a gente fizesse o 8. E aí eu posso fazer dessas duas posições, então, né? Grande, o 8 grande e o 8 pequeno, né? Aqui eu tenho alguns deslizamentos que eu posso fazer junto, então, de membros superiores e costas, né? Pegando até essa parte do trapézio. Zigue-zague também. Essa manobra, então, com o antebraço, né? Então, essa manobra, a gente faz um alongamento, um estiramento da fáscia, né? Então, essa manobra, até com o bambu, quem já assistiu a aula do bambu vai relembrar dessa manobra, né? Os círculos alternados, então posso utilizar o dedão, todos os dedos, né, fazendo uma fricção. Nos paravertebrais, então nas costas, ao lado da coluna, né, a gente vai relembrar isso. Indo e voltando, tanto faz o sentido, né. Esse aqui é o passo de gato. Então, o passo de gato é aquele que a gente vai passando a mão suave, só que o movimento ele tem que ser firme para não ter cócegas, né? Então, a gente faz o passo de gato, né? Muita gente gosta dessa manobra que dizem que é muito relaxante, né? Então, aqui a gente também vai ter um tipo de cruzado, zigue-zague, o amassamento, que é aquele popular, então, amassamento, que é como se a gente estivesse amassando um pãozinho, muito utilizado nessa região, então, de ombros e trapézio, junto com a liberação do ponto gatilho, né? Então, a gente localiza ponto gatilho, utiliza ali, faz a liberação, faz amassamento, faz o rolinho e faz o estiramento da fáscia, né? Então, é toda uma sequência. Deslizamento no trapézio, esse deslizamento do trapézio, então, posso utilizar essa parte aqui, né? Então, eu me localizo, né? Na cabeça do paciente e faço esse deslizamento. Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês vão me falando, tá? A gente já falou um pouco desses círculos, o leque, não sei nem se a gente usou esse nome, né? Mas o leque é aquele que a gente pode utilizar, utilizando a mão em forma de leque, né? Fazendo esse movimento aqui, tá? Quando a gente retornar às práticas, a gente vai relembrar isso. Esse material já está disponível, né? Aqui está fazendo balanço no corpo, fricção em ombros e pescoço, tá? Posso fazer massagem capilar, né? Então, a massagem, fricção em couro cabeludo, né? Isso a gente vai treinar, vou dar uma atividade para vocês treinarem, né? Aqui a gente tem os mesmos deslizamentos, só que em membros inferiores na parte anterior, tá? O que a gente vai ter diferente aqui também vai ser a roda gigante, que é aquele movimento do peristaltismo. Então, eu tenho que lembrar aqui que eu começo no colo ascendente, transverso, descendente e sigmoide, né? Então, a favor do peristaltismo, para auxiliar aí
no intestino, quem tem intestino preso, tá? Não esquecer das mãos, não esquecer de massagear o colo, não esquecer de massagear, então, os pés, né? Então, não preciso de uma ordem. Ah, professor, eu quero começar dos pés, eu quero começar de costas, eu quero... Né? Vocês vão criar a prática de vocês. A Duda falou, quando eu pratiquei em casa não lembrei de como fazer algumas, acho que melhor é aula presencial. Sim, as práticas, sem dúvidas, nós vamos praticar a sequência e os movimentos, tá? Fiquem tranquilas quanto a isso, né? Que por enquanto a gente está passando a teoria. Estou passando essas manobras para vocês não se esquecerem, tá? Porque quando a gente voltar, vocês têm que lembrar da teoria para a gente correlacionar com a prática, beleza? O que eu trouxe para vocês hoje é um artigo científico, vou deixar ele disponível depois, né? Que está comparando as técnicas de alongamento com a liberação miofacial. Então, o alongamento ativo, então, é aquele que a gente vai fazer. Vocês vão realizar na pessoa, e a liberação miofacial é aquela que a gente aprendeu, né? Liberação ponto gatilho. Então, eu achei interessante o artigo, né? E o que ele traz, tá? Então, ele vai comparar o alongamento ativo com a liberação, né? Qual técnica, né? No meio fisioterapêutico e hoje em dia já difundido na masso, na estética, né? Qual técnica é melhor e para quê, né? Então, aqui fala um pouquinho sobre a origem do alongamento, sobre a aplicação do alongamento, né? Se ele deve ser feito antes e depois, ou antes ou só depois do alongamento, né? Então, tem vários estudos que defendem que os alongamentos eles devem ser feitos antes de uma atividade física, e hoje, estudos recentes, então, já trazem que você pode iniciar uma atividade física sem alongamento, mas que o alongamento é essencial, é no final, né, com o corpo, então, já aquecido, tá? Isso é conflitante, então vai de vocês seguir a linha, o autor, ou a preferência de vocês, tá? Como vocês se sentem melhores. Os benefícios do alongamento, né? E aqui esses benefícios do alongamento a gente vai utilizar na masso, tá? Porque depois da liberação, então, do ponto gatilho, quem faz esse curso de alongamento específico vai conseguir fazer esse alongamento com os clientes, né? Então, diminui a tensão dos músculos, né? Então, o alongamento, a musculatura, ela fica mais relaxada. Então, aliada a isso, a uma massagem relaxante, então a gente vai conseguir diminuir, extinguir a tensão muscular, melhora da amplitude de movimento, né? Ou seja, gradativamente, essa pessoa com alongamento, ela vai conseguir melhorar a amplitude de movimento. Se hoje a pessoa ela só consegue levantar o braço até aqui, então, a cada massagem, a cada liberação, a cada alongamento, a gente vai conseguir ter essa amplitude de movimento, né? Então, isso é bem legal. Na massagem relaxante, quando a gente começa a trabalhar com uma pessoa muito tensionada, né, principalmente região de trapézio e essa região da escápula, né, às vezes você faz alguma posição, a escápula nem salta, né, não consegue nem ter a visualização da escápula. Conforme o relaxamento da massagem,
a liberação, você vai vendo que a pessoa ela consegue, então, melhorar o movimento, né? Você consegue ver a soltura da escápula, né? Então, vai melhorando essa amplitude de movimento. Então, isso é bem legal. Não sei se vocês já notaram isso nas sessões que a gente já teve de aula prática, né? Ou se vocês estão aplicando isso frequentemente em alguém já em casa, né? Estão vendo essa diferença de amplitude de movimento. A minha flor caiu. Então, vamos lá. Aumenta a força, né? Então, melhorar a qualidade de contração, diminuir risco de lesão, redução de dor pós-exercício, né? E desenvolver a consciência corporal, né? Então, o alongamento melhora o equilíbrio, né? Através da propriocepção. Não só o alongamento, a massagem em si, né? Então, a pessoa, ela começa a ter noção do corpo, dessa propriocepção, né? Dos dedos da mão, do pé, da perna. E por isso que quando a gente trabalha a massofilaxia na criança, que é a Shantala, isso desenvolve de forma muito rápida essa conscientização da criança do próprio corpo, né? Então, por isso que é legal trabalhar isso frequentemente. Então, a pessoa ela tem consciência de tempo, espaço, força, propriocepção, né? Amplitude de movimento, né? Do próprio corpo. Então, isso é bem legal, tá? E aí existem os tipos de alongamento, então dinâmico, estático, balístico, e aí que vocês vão ler, né? O passivo, que é geralmente realizado em duplas, né? Então sempre tem que ter a supervisão de um profissional. E o ativo é aquele que consiste em alongar sem a ajuda de pessoas ou aparelho, utilizando a própria musculatura, ou seja, coloca a musculatura a ser alongada na posição desejada, né? Então, a gente sabe alguns tipos de alongamento, então, que a pessoa pode fazer em casa, né? Tranquilamente e todos os dias, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o alongamento, né? Então, esse alongamento, gente, ele tem que ter um tempo ideal, né? Então, não é só, ai, pronto, alonguei, né? Então, ele tem que ter um tempo, né, de alongamento para que esse movimento, quando eu faço a minha liberação do alongamento, não venha dar essa cãibra, tá? Então, no mínimo, de 10 a 15 segundos cada posição, né? Então, no mínimo de cada alongamento, tá? Ai, prof, o que isso tem a ver? Quando a gente faz a liberação miofacial, né? Então, aqui a gente está fazendo um alongamento, né? Depois da liberação de miofacial, que é aquela liberação do ponto gatilho, a gente estira a fáscia, né? Que é a mãe das terapias naturais, né? Então, essa liberação dói. E, posteriormente, ela provoca uma sensação de bem-estar. Quando a gente associa isso ao alongamento, o nosso resultado é muito melhor. Esse artigo ele está colocando à prova o que é melhor, a liberação miofacial ou o alongamento, né? Então, vamos falar agora um pouquinho as vantagens de fazer a liberação miofacial, né? Então, a liberação da fáscia funciona como uma massagem, né? Então,
já proporciona essa sensação de alívio e bem-estar, correto? Porque você toca o paciente, né? Provoca um aumento de temperatura local, maior aporte sanguíneo, maior facilitação dos fluidos corporais, né? Melhora da locomoção. Então, se a fáscia ela está totalmente livre, né? Nada impede o deslizamento normal, né? Então, essa locomoção mais eficiente, né? Melhora, então, de dores através da liberação dos pontos de tensão, né? E permite amplitude de movimento. Vendo os dois, o alongamento e a liberação miofacial, o que vocês conseguem pensar? O que vocês acham que é melhor? O alongamento ou a liberação miofacial? Quero a opinião de vocês como profissionais. Vendo aí os benefícios que a gente falou de cada um. Duda falou, acho que o alongamento pode ser feito com ou sem pontos de tensão. Exato. Opiniões, meninas, vamos lá. A Andrea falou que acha melhor o alongamento. Duda falou que acha os dois essenciais. Então, vamos lá. Os dois vão permitir a maior amplitude de movimento. Os dois vão melhorar a facilitação dos fluidos corporais. Os dois vão promover a sensação de bem-estar. Os dois vão melhorar a locomoção. A melhora das dores musculares... desculpa, apertei o arquivo errado. A melhora das dores, né, vai ser feita somente a partir da liberação do ponto gatilho, tá? Então, não adianta eu alongar, né, tal músculo, se o meu ponto gatilho continuar ali, de forma crônica, promovendo essa dor, tá? Então, a liberação do ponto gatilho, essa liberação miofacial, é o que vai ser o diferencial, então, dos dois, tá? Então, eu posso alongar, mas se eu continuar com aquele ponto de tensão, né, naquela região, ele pode ser um ponto dolorido, né, ele pode ser um ponto não dolorido, né, ele pode ser um ponto que ele só dói quando eu aperto, né, ou ele pode ser um ponto que dói mesmo sem apertar, né. Então, se eu não fizer essa liberação desse ponto, não adianta eu fazer todo esse alongamento, tá? Então, vamos lá, voltar para o que o arquivo fala, né? Aqui. A fisiologia, então, né? Da liberação miofacial, né? Tem a função de estabilizar o músculo, né? Então, pode ser mobilizada, manipulada, e esse estiramento causa o relaxamento dessa fáscia quando vem essa posição inicial, né? Fora da liberação do ponto de gatilho, né? Então, o músculo consegue, em sua totalidade, expandir, aumentando o grau de amplitude de movimento, né?
Problemas na face, como a fibromialgia, que é aquela pessoa que ela sente muita dor, né? Não se sabe os motivos que geram, que tem essa patologia, né? Mas a pessoa, ela tem constantemente dor, né? Então, é na face que se instala essa dor, tá? Então, o que foi usado para ser feito esse estudo? Uma busca na literatura, né? Livro, busca na internet, em sites e tal, usando as palavras-chave, né? E as discussões, né? Então, o alongamento já é bastante conhecido, né? Na fisioterapia, na educação física, antes e depois dos exercícios e tudo, né? A liberação é conhecida mais no meio fisioterapêutico, né, como massagem para aliviar as tensões, né, muito usada para liberação do ponto gatilho, sempre para a parte de relaxamento, tá? Então, esse estudo permitiu verificar a utilidade e benefício das duas técnicas, né, que elas podem ser utilizadas para o mesmo fim, que fica a escolha do profissional, qual técnica utilizar, em qual momento aplicá-la, né? Então, a conclusão que a gente tem, que nesse trabalho, né, tanto na teoria quanto na prática, né, dá para a gente fazer as duas formas, como o ganho de amplitude e movimento, né? Mas essa técnica, ela com certeza precisa de um profissional, tá? E na nossa visão, então, como relaxamento, como maço, com técnicas da maço para relaxamento, eu sempre vou associar as duas, tá? Então, eu nunca vou fazer só uma liberação de ponto gatilho. Eu sempre vou fazer uma liberação de ponto gatilho seguido de alongamento, né? Então, os dois são essenciais, mas vamos lembrar que às vezes a pessoa não tem patologia, não tem ponto gatilho, não tem nada. Tem necessidade de eu fazer um alongamento? O que vocês acham? Sim, né? Tem a necessidade sempre de fazer um alongamento. Agora, eu tenho uma pessoa que tem ponto gatilho, eu faço a liberação, eu tenho que fazer o alongamento, tá? Então, toda vez que eu fizer uma liberação de ponto gatilho, eu faço alongamento, tá? Mas nem todos os casos vão necessitar de ponto gatilho da liberação. Nesse caso, eu posso usar só o alongamento, tá? E aí, o alongamento vocês vão fazer o passivo, o ativo, o assistido, ou o curso que vocês vão trabalhar. E associando depois outras técnicas, como bandagem neuromuscular, princípios ativos, aromaterapia, cromoterapia e tudo mais, né? Então, eu tenho que identificar em que casos que eu vou utilizar, tá? Então, que casos que eu vou utilizar a liberação e o alongamento e que casos que eu vou utilizar só o alongamento. Ficou claro, meninas? Todo mundo tranquilo quanto a isso? Beleza. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Acho que não.
Então tá, então vou fazer algumas perguntinhas para vocês, né? Se a pessoa, ela tem uma dificuldade, tá, de se mover na maca, como que eu vou fazer esse alongamento? O que vocês acham? Por exemplo, uma pessoa que ela é obesa, uma pessoa que é idosa, como que eu vou fazer esse alongamento? Ajudá-la a se alongar na maca? E aí? E aí que eu posso ter algumas opções, viu? Eu posso auxiliar ela a se alongar na maca, né? Posso pedir para ela ficar em pé na frente da maca e fazer um alongamento, então, básico com ela fora da maca, tá? Posso usar instrumentos de apoio, posso procurar um outro profissional para me auxiliar, né? Ou fazer os cursos específicos de alongamento para essas pessoas especiais, né? De começo, tá? Eu costumo auxiliar a pessoa na maca mesmo. Então, na prática, a gente vai ver alguns alongamentos básicos para auxiliar a pessoa, então, a melhorar essa amplitude de movimento na maca. E, posteriormente, quando isso já melhorar, então, a gente coloca essa pessoa em pé para fazer, então, esses próprios alongamentos. Lembrando que isso não vai substituir um pilates, uma ida a um fisioterapeuta, nem nada, tá? Então, são movimentos de auxílio, beleza? Não é isso. Eu quero que vocês, tá? Vou dar uma tarefinha aí para vocês. Que já que a gente fala sobre massagem relaxante, e a gente já fez prática de massagem relaxante, eu quero que vocês coloquem no caderno, então, 5 princípios ativos utilizados nos cremes de relaxante, tá? Então, eu quero que vocês coloquem lá o princípio ativo, como ele age e se ele tem alguma contraindicação, tá? Então, quero que vocês coloquem isso no caderno de vocês. Vou dar um exemplo, tá? Então, eu tenho o mentol, o cânfora, que é muito utilizado nos cremes, né? Então, ele promove esse relaxamento, essa refrescância, né? E aí ele pode ter alguma contraindicação, por exemplo, grávidas ou alérgicos a esse tipo de produto, tá? Então, eu quero que vocês coloquem isso no caderno de vocês, como tarefinha. Posso. Vocês vão pesquisar 5 princípios ativos utilizados, então, na massagem relaxante. E aí vocês vão colocar o efeito fisiológico
desse princípio ativo e se ele tem alguma contraindicação. Aí eu dei o exemplo do mentol, da cânfora. A gente também pode usar óleo essencial. Aí a aula que vem a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Beleza? Depois eu disponibilizo no grupo também. Tá? O que mais que eu anotei aqui para a gente falar? Vocês são em 9, né, meninas? Em 9 na sala, né? Tá. Lá no grupo, então, eu vou passar um trabalhinho, né, explicando, vou gravar um vídeo explicando como que vocês vão fazer esse trabalhinho, tá? Por enquanto, ele é só teórico, e depois a gente vai aplicar ele na prática, tá? Então, esse trabalho, ele vai envolver relaxante facial, relaxante quick massage, que é a massagem na cadeira, a massagem tailandesa, né, a Thai massagem, tá? Não é tântrica, gente, é Thai massagem, e a massagem desportiva. Então, eu vou dividir vocês, provavelmente vai dar duplas, né? E aí a gente vai fazer a teoria e depois reaplicar isso na prática, né? Então, eu acho que lá no começo da aula eu falei isso para vocês, né? Nas primeiras aulas que a gente ia fazer esse trabalho, né? Eu vou tentar ver um modo de adaptar ele, né? Nessas aulas remotas, em forma de seminários, e depois, na prática, a gente vai fazer isso, né? Então, criar todo um ambiente, criar todo um atendimento para vocês reproduzirem, né? Então, a princípio, isso é teórico, e depois, na prática, a gente vai abordar isso, tá? Então, acho que é isso, né? Então, o tema de hoje mesmo foi sobre relembrar um pouquinho das manobras, ver essa diferença de alongamento e liberação, né? E saber se vocês têm alguma dúvida, né? Que eu possa retirar do bambu, né? Se vocês não assistiram às aulas, assistam a aula do bambu, tá? Que tá bem interessante, tem um material complementar bem legal.